Boa noite a todos. Boa noite aos desencarnados, né, mais presentes na noite de hoje, depois dessa chuva. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui diante da tribuna do Caridade e Fé e pedir força, porque essa gripe está judiando bastante da gente aqui em Parnaíba, né? E o engraçado é que eu levei ela para Teresina e trouxe ela de volta. Eu doido para deixar ela em Teresina, mas ela persistiu. Ela disse, não, eu quero ficar mesmo em Parnaíba. Ela voltou comigo para cá. Muito, muito complicado, mas eu vou vencer. Não tem jeito não para ela. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre as virtudes que devemos cultivar. Eu gosto muito dessa frase inicial, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então que a gente pense, né, que também está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Para a doutrina espírita, todas as virtudes têm um valor e devem ser cultivadas pelo homem, mas, tendo como base o Evangelho, importa considerar que a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Quando o Evangelho nos passa essa informação, a gente fica geralmente pensando como vai ser difícil a gente vencer o egoísmo, vencer o orgulho. Mas o mais difícil é a gente reconhecer dentro de nós que nós somos egoístas, que nós somos orgulhosos. Porque na cabeça da gente, na nossa ignorância, não, a gente está fazendo o que é certo, a gente está fazendo o que que a humanidade, todo mundo faz, se todo mundo faz é porque é o correto. Mas o mais importante quando o Evangelho nos toca essa informação é a gente pensar no que nós somos egoístas e no que nós somos orgulhosos. Quando a gente passar a enxergar dessa forma, aí a gente vai começar a entender de onde é que devem partir as virtudes. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que tiveram praticado acharão graça diante do Senhor. Então a gente vê nessas duas palavras que a caridade já passa a ser a salvação da humanidade, já passa a ser a maior virtude, que é justamente o pilar, a virtude pilar que o Espiritismo prega, que é a caridade que nós devemos ter, não somente para conosco, mas também para com o nosso próximo. E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus a entendia: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Isso daqui está na questão no Livro dos Espíritos, 886. Então, as virtudes segundo o Espiritismo. As virtudes, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, você vê que é fácil ser virtuoso, não tem muita dificuldade. É muito fácil ser bom, é muito fácil ser laborioso, é muito fácil ser sóbrio, modesto. E outras muitas mais virtudes que 99% depende de nós. 99% depende dos nossos pensamentos. 99% depende do que eu quero para mim e o que eu quero para o próximo. Então, quando a gente passa a ter um pensamento, como está dizendo, sóbrio, sobre o que é verdadeiro para a Terra, o que é verdadeiro que eu vou levar para o mundo espiritual, a gente passa a começar o caminho das nossas virtudes. Qual é o caminho das nossas virtudes? O que eu devo mudar perante essas virtudes? Como eu disse, o pilar principal da virtude do Espiritismo é a caridade. Como nós vimos assim uma forma bem distante do que seja esta caridade, distante de eu praticar, distante de eu mudar, então vamos começar de uma virtude mais simples, ser bom. Ser bom, eu já sou bom, eu pelo menos não consigo ver maldade em mim. Aí na primeira topada que você dá numa pedra, vem aqueles palavrões horrorosos. Se a unha quebrar, piorou. Se tiver acabado de sair do salão, mais palavra feia ainda. Então a gente vê que para ser bom,
não é eu me achar bom, e sim nos pequenos gestos dia a dia, nas pequenas atitudes no dia a dia. É a gente ver uma situação adversa, até de atravessar alguém, de ajudar alguém, de segurar a mão, de ceder um lugar na fila, passa a ser um gesto que a gente vai nos mudando aos poucos. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que lhes tiram o encanto e as atenuam. Aquele que faz ostentação não é virtuoso, visto que lhes falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que as mais lhe impõe, o orgulho. Eu acho muito interessante nessa passagem do Evangelho, quando ele fala isso, porque nós dificilmente nos achamos orgulhosos. A gente, principalmente se for em questão de emprego, vamos dizer assim. Hoje na evangelização infantil, eu participei também, a primeira vez que eu dei uma aula, né, para evangelização. Foi até melhor, que foi com os meninos de 10 a 12 anos, 13 anos, que a gente pode ter uma conversa mais franca. E eu contei até um relato que aconteceu comigo a respeito disso, do nosso orgulho, da nossa vaidade e da nossa falta de modéstia, que é o que a gente tem. A gente, no trabalho aqui da terra, procuro ser um profissional bastante dedicado no que eu faço. Procuro ser um profissional que se destaca dentre os demais. E eu estava em uma empresa e eu estava indo muito bem. Quando fomos se reunir, era uma mudança de trabalho, e eu falei, eu estava esperando uma resposta, eu não ouvi a resposta que eu queria. Aquilo dali ofendeu muito forte o meu orgulho, muito forte a minha falta de modéstia, muito forte a minha vaidade. Então a resposta que eu disse para as pessoas que me falaram aqui dali não foi agradável. E eu saí da empresa chateado, magoado, cheio da razão, e o orgulho acima da média. Porque eu me acho... Isso eu estou falando, minha gente, isso é coisa de 3 anos atrás, não é assim, um passado longínquo, não. Estou dizendo ele agora. E eu nasci e me criei dentro da casa espírita, nasci e me criei ouvindo a doutrina espírita. E naquele momento o espiritismo não fez diferença no meu egoísmo, no meu orgulho e na minha vaidade. E o passar dos anos vieram, faz 1 ano e 3 meses que eu estou morando aqui em Parnaíba. Situações adversas durante a nossa vida para cá aconteceram. As coisas boas também, como está trabalhando aqui no Caridade e Fé, foram uma das melhores. E a gente prestou atenção e eu prestando atenção em algumas situações que aconteceram disso, as reflexões vieram. Muitas reflexões, muitos pensamentos do que eu tinha deixado para trás e quem era eu agora. E a gente precisa fazer isso constantemente com a gente. Porque a gente, como eu disse, eu acredito que eu era uma pessoa modesta. Eu acredito que eu não era uma pessoa orgulhosa. Mas quando a pessoa falou que eu não queria ouvir, mostrou quem realmente eu era. As nossas fraquezas, as nossas picuinhas. E isso daí ficou martelando no meu juízo, eu digo, durante alguns meses. Para poder eu amadurecer esse pensamento de mudar, foram 2 semanas, até que eu decidi ligar para o meu antigo chefe. Liguei para ele, eu liguei, ele não atendeu. Eu disse, ele deve estar chateado comigo. Aí, não deu 1 minuto, ele retornou. Ô, meu amigo, como é que tá? Papai, começamos a conversar. Aí, apressado para dizer logo o que eu queria, para não fraquejar. Aí eu, meu amigo, eu quero lhe cortar porque eu tenho uma coisa para lhe dizer. Desculpa. Desculpa pela forma como eu saí da empresa. Desculpa da forma como eu lhe tratei. Desculpa pelo jeito que o meu orgulho, a minha vaidade cegou durante do que você estava falando para mim. Então até ele ficou surpreso, não falou nada, escutou eu falar, depois ele retornou falando que, graças a Deus, eu consegui despertar. Que bom que eu abri os meus olhos ainda há tempo para o pensamento diferente, para visualizar o que ele via naquela situação que eu não via na hora ali para mim. E o mais importante, como nós vivemos aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, e nós dormimos e acordamos, e todos os dias nós temos a oportunidade de mudar, por que não mudar? Por que não pedir perdão? Não que seja fácil, porque eu estou dizendo para vocês, isso foram 3 meses de pensamento e 2 semanas me preparando para falar. Porque o orgulho é muito grande dentro de nós.
É uma chaga que nós temos que maltratar ela até ela sumir de dentro da humanidade. Mas para isso a gente precisa começar conosco. Então a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Adivinha-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. É a virtude, assim compreendida e praticada nos nossos convívios. Meus filhos, é a virtude verdadeira cristã e verdadeiramente espírita que vos inicio e consagra-vos. Afastai-vos, porém, dos vossos corações tudo o que seja orgulhoso, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde, ele próprio, das suas qualidades e de todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma porção pequena de torpezas e de odiosas covardias. Então aqui é um resumo até do que eu estava falando para vocês. Não sou eu que estou dizendo essas palavras, está aqui no Evangelho, no capítulo 17, Sede perfeitos, item 8, que justamente fala das virtudes. Aqui a gente vai analisar que como nós aqui na Terra nós temos que mudar. Como nós temos que mudar os nossos pensamentos, como nós devemos procurar as verdadeiras virtudes e principalmente olhar para dentro de si e ver qual é a virtude que eu não tenho. Qual é a virtude que eu quero ter, que eu imagino que eu tenho, mas qual é o oposto a ela, que me atrapalha, que faz com que eu me torne pequeno, que faz com que eu me torne o mais inferior possível. É como no filme até do André Luiz, né, do Nosso Lar. Está lá em cima, está já lá no nosso lar, está show de bola. Bastou um pensamento, desceu direto para o umbral. E ainda passou uma estadiazinha lá para se lembrar. Não pode ter pensamento ruim. Então a gente imagina aqui na Terra. Como é que a gente pode não se dar permissão para isso? Esclarece ainda Emmanuel. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Aqui, quando ele fala isso, a gente vê assim, meu Deus, quando é que isso vai acontecer? Mas vai, não é impossível. Por isso que nós estamos todo mundo aqui, depois desse dilúvio que teve aqui em Parnaíba, depois do rio Caridade e Fé que está passando aqui na frente, mas tem muita gente aqui participando para aprender, para mudar, para tentar aprender um pouco mais e fazer com que essas chagas que nós devemos extirpar de dentro de nós comecem a aparecer, porque impede seu progresso moral. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força e sua coragem. Digo coragem porque é preciso muito mais coragem para vencer a si mesmo do que vencer aos outros. Quando o Evangelho diz, quando o Emmanuel diz vencer a si mesmo, é justamente porque a gente não consegue ver em nós as nossas falhas. A gente não consegue ver em nós a falta de virtude que nós temos. É mais fácil eu ver no vizinho, é mais fácil eu ver na minha irmã, é mais fácil eu ver no meu cunhado, na minha tia, no meu colega de trabalho. Em mim, não. Para que eu vou ver em mim se eu tenho certeza que eu não tenho? Mas basta um pequeno desafio. Você pensar durante o seu dia o que foi que você fez durante o seu dia. Aí você vai ver vários pontos de egoísmo que você tem. Que cada um, portanto, entregue todos os seus esforços a combatê-lo em si, certo de que este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E ainda esclarece a doutrina espírita que existem dois obstáculos que dificultam o desenvolvimento das virtudes dentro do ser humano. Eu estou falando tudo isso antes porque está dentro do contexto do Evangelho até eu chegar à virtude, só para vocês verem como a conversa não é fácil, né? E o interesse pessoal é o primeiro que vem nos atrapalhar para a gente desenvolver as virtudes dentro de nós. Os espíritos orientadores da codificação espírita informam que este é o sinal mais característico da imperfeição. Quando a gente vê o interesse pessoal,
é justamente eu não pensar no coletivo. Quando eu não penso no coletivo, eu estou pensando em mim. Quando eu estou pensando só em mim, estou sendo egoísta. O apego às coisas materiais. Quanto mais o homem prende aos bens do mundo, tanto menos compreende o seu destino. Então é aquela velha situação. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero poder, eu vou trabalhar para isso, eu vou conseguir. Se eu não conseguir de forma honesta, eu vou conseguir de forma desonesta. Se eu não conseguir economizando, eu vou conseguir ali desviando, enrolando, mas eu quero aquele bem material, eu quero construir um patrimônio. A gente diz assim, hoje, nos tempos de hoje, se a gente faz uma coisa errada, antigamente dizia que vai ficar para os filhos, por neto, por bisneto. Hoje não dá tempo não, porque o planeta está mudando. Se você faz uma coisa errada aqui hoje, você vai ter que resolver praticamente nessa encarnação. Se você não resolver nessa encarnação, a próxima vai vir com mais dificuldade ainda, porque nós não temos muito tempo, na visão espírita, na visão da evolução dos mundos, para pagar nossas dificuldades e nossos erros, porque o planeta vai mudar. Se a gente não mudar junto com ele, vamos se afastar dos nossos entes queridos aqui da Terra, para poder a gente aprender e voltar a acompanhar a evolução da humanidade. Então, para isso, eu não posso ter apego às coisas materiais. Não que as coisas materiais não sejam importantes. As coisas materiais têm a sua importância de uso para o nosso desenvolvimento intelectual, a importância do uso da lei do trabalho, que eu tenho que desenvolver a lei do trabalho, mas eu não posso, única e exclusivamente, viver para adquirir bens. Porque ao ponto de que eu crio uma vida voltada para os bens, as minhas virtudes passam a ser fracas, passam a não ter uma consistência, porque o fato de eu construir um bem material e ver uma chuvarada dessa, como a gente está passando, e levar tudo, acabou o mundo para mim? Eu não vou ter mais a menor condição? Não destruiu toda a minha vida? Não, você tem 2 pernas, 2 braços, uma consciência para você trabalhar e construir de novo. Então eu não foquei tudo no apego às coisas materiais. Então a gente passa a entender o verdadeiro sentido das virtudes. Então, para poder, de toda essa história que eu li do Evangelho, de toda essa história que eu falei, o que precisamos fazer para começar dentro de mim a desenvolver as virtudes que os espíritas têm que ter? Não demore muito a mudar. Quando decidir, pode ser tarde. Então, vamos mudar. Mudar o pensamento, mudar o nosso campo vibracional, mudar dentro de mim o que me incomoda, mudar dentro de mim o que incomoda os outros. Ter um pensamento crítico das nossas atitudes, procurar analisar as virtudes que o Espiritismo está nos ensinando. Se eu não posso fazer tudo de uma vez, que eu comece por uma, porque até essa uma vai ser muito difícil. Então, comece a mudar, para poder, quando eu não pensar, não, eu vou começar a mudar agora, não passar a ser tarde demais. Em Teresina, a gente tinha um setor, eu participava de um trabalho na Casa Espírita, tinha uma trabalhadora na Casa Espírita, ela era uma pessoa altamente saudável, uma pessoa de bem, uma pessoa que trabalhava, mas ela trabalhava até onde ela queria. Onde ela era, às vezes, convidada, aí ela disse, não, estou com vontade de fazer. E essa pessoa adquiriu uma doença muito grave que a levou a óbito. Quando ela adquiriu essa doença, eu fui junto com minha mãe, a gente foi fazer uma visita para ela, ela disse, Edna, agora eu quero fazer os trabalhos que foram me convidados. Agora eu quero participar disso daí, porque eu tô vendo que meu tempo foi curto, eu não me dei a oportunidade, mas agora eu quero começar. Demorou muito para começar a despertar. Então, não demore muito a despertar para o chamado da mudança. Não demore muito para começar a mudar dentro de si. É como eu digo, nós somos agraciados pela oportunidade de ter uma encarnação todos os dias. Dormir de uma forma, acordar de outra. Acordar de outra, quando eu digo, a partir de hoje, não vou fazer o que eu errei ontem. Não vou fazer o que eu errei anteontem. Então, nós temos uma oportunidade de começar uma situação diferente. Mas é como está dizendo, não comece tarde, para que não fique tão distante ou às vezes impossível a sua mudança. Então,
qual a mais meritória das virtudes? A caridade, que é justamente o pilar da doutrina espírita. É o pilar que o Evangelho nos passa, que nós devemos ser caridosos para conosco e para com os nossos irmãos, porque a caridade é que nos transforma em pessoas melhores. A caridade é que faz com que nós passamos a ter pensamentos melhores, não somente para conosco, mas também para com o nosso próximo. Então a caridade ensina a doutrina espírita que a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existiriam as outras. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ela à criatura. Então a gente vê um resumo muito simples das virtudes que nós devemos ter como principal a caridade. A caridade para com o próximo, não aquela que ofende, não aquela que incomoda, mas a caridade que transforma dentro de nós, onde nós fazemos de bom coração as atitudes para com o nosso próximo. Devemos ponderar, contudo, que as transformações dos indivíduos em seres caridosos, de acordo com o entendimento espírita, demanda esforço e tempo, maior ou menor, dependendo das disposições íntimas de cada um. Eu não li o livro, mas a minha esposa lê os livros e ela depois explica para mim muita coisa, que às vezes eu fico curioso para saber as histórias. Ela me contou, numa das passagens do livro de Paulo Estevão, que a gente acha muito interessante. Quando a gente vê história de Paulo Estevão, do apóstolo Paulo, quando a gente vê na internet, ou algum filme, ou algum desenho animado, algum vídeo, a gente vê que ele cai do cavalo, porque ele vê o clarão, ele vê Jesus, ele se ofusca, logo ali ele passa a mudar. Ele mudou de um dia para a noite, de acordo com as historinhas ali que a gente vai ver na televisão, que a gente vê na Bíblia. E ele passou a ser o maior difusor em todo o planeta da doutrina, da cristandade, né? Do que Cristo nos deixou. E quando tem nesse livro de Paulo Estevão, ele conta realmente os passos que ele teve que mudar dentro de si para começar a verdadeira caminhada. Para a gente vai ser de um dia para a noite, mas quando você lê realmente a história, quando você vê realmente como foi o caminho, aí se dão muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos de quê? De pensamento, de raciocínio, de meditação, para poder ele ter tempo de entender qual é o significado, para que ele não parta de um ponto negativo, para que ele não parta de um ponto errado e desvirtuado. Então ele precisou de tempo para ver as disposições íntimas dentro dele para mudar. Por isso é que eu digo, não somos obrigados a mudar de um dia para a noite. Procure uma virtude menor que ela que você acredita que seja, para começar a praticar a partir de hoje. A partir de hoje, porque você vai sair daqui, você não vai sair daqui dormindo, você vai sair daqui, ainda vai para sua casa, você vai fazer muitas outras coisas. Então que a gente passe, a partir de agora, a tentar trabalhar uma virtude, para que eu me torne uma pessoa virtuosa cada vez mais, e mudando e me transformando. O aprendizado para o tal propósito começa, em geral, com a execução das simples gestos de filantropia, desenraizando assim o egoísmo que tiraniza e adoece a criatura, e continua com a aquisição de novas virtudes e o aperfeiçoamento das outras, como a fé e a esperança. Todas essas passagens estão no Evangelho, no capítulo 18, item 12. Aqui a gente vê que a caridade, ela envolve tanto a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas. Então, só a própria caridade já engloba outras virtudes. Só a própria caridade já faz com que nós nos transformemos, não de uma forma mais rápida, mas que a gente passe a ter um pensamento diferente, que eu passo a ter um pensamento mais rápido do que eu posso mudar.
não se restringe à esmola, como ele está dizendo, a caridade material. Que a caridade material é você tentar suprir as necessidades das pessoas aqui encarnadas de forma material do que elas precisam. Seja com uma esmola, seja com um cobertor, seja com um prato de sopa, seja com uma cesta básica, seja com uma roupa. Mas até essa caridade material que nós iremos fazer, ela tem que ser feita com o coração, tem que ser feita com humildade, tem que ser feita com respeito, com outras virtudes, para que ela não seja de forma ofensiva. Como num dia a dia, que eu tenho quase certeza que todos já passaram por essa situação. Você está no sinal de trânsito, chega uma pessoa para pedir uma esmola. Quando aquela pessoa chega para pedir esmola, se a gente parar para pensar, muitas vezes já vem um pensamento errado na nossa cabeça. É para fazer isso de errado, é para fazer aquilo outro de errado, é para fazer isso e isso e isso. Eu não vou dar 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos, R$1. Eu dou, e para queimar mais a mão ainda daquele que pede, eu ainda digo para ele o que é para ele fazer com o dinheiro. Para ele não fazer mau uso, porque eu acho que eu sou dono do dinheiro que eu estou dando para ele. Eu ainda dou aquela esmola assim, não vá fazer isso de errado não, faça isso de bom. Aí a pessoa, como está precisando, ela recebe. Mas essa esmola queimou a mão dessa pessoa. Estragou toda a caridade material que você quis fazer para com ela. Então, antes de fazer isso, não me interessa o que o fulano deixa ou não deixa de fazer. Não sou eu que vou dizer o que ele tem que fazer. Eu fiz a minha parte como cristão. Eu achei que devia dar, eu dei. Então, se você dá sem desprendimento, se você faz a caridade material desprendido, o valor para você vai ser muito maior. Não que eu esteja barganhando com o Senhor, meu Deus, mas é porque eu estou fazendo isso de bom grado. Porque eu posso estar me enganando, mas para Deus a gente não se engana. Mas ainda abrange todas as relações com os nossos semelhantes, que é a caridade moral. Que a caridade moral é aquela que nos transforma em pessoas melhores, que passa realmente a enraizar dentro de mim a pessoa nova que eu quero me transformar. Então, por que é tão difícil nos movimentarmos, forçarmos, evoluirmos na prática da benevolência, indulgência, perdão para com o nosso próximo, que é a caridade moral, com as atitudes de trabalho assistenciais para com os nossos irmãos, que é a caridade material? Por que é tão difícil? Por que é tão complicado a gente se movimentar para fazer alguma coisa de bom para com o nosso próximo? Ora, a gente tem várias desculpas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho disponibilidade para ouvir ninguém, estou morrendo de enxaqueca, meu dia foi muito difícil. Então, se sabemos o que devemos fazer, por que não o fazemos? Por quê? Se a gente parar para pensar, as desculpas sempre têm uma solução. Pode ser que na segunda-feira não consiga mesmo, mas na terça dá. Na quarta-feira não tem condição, mas pode ser que no sábado dê. O importante é o começar. O importante é eu sair da zona de conforto e acreditar que eu consigo me transformar. Então, por que é tão difícil? Preguiça e comodidade. Olha a preguiçona aí. Olha a comodidade aí. A pessoa não teve trabalho nem de empurrar o galho para poder passar a linha. Não, estava ali, vou desse jeito mesmo, vou passar por frente, estou nem aí. A pessoa se acomoda, a pessoa tem preguiça de se movimentar, está lá na máquina, desce do carro, vou empurrar o tronco e vou fazer o trabalho correto. O correto dá trabalho mesmo. Tem uma virtude correta, dá trabalho mesmo, é ruim. Mas a preguiça é muito pior. Esse daqui, quando acordar, foi demitido. Por que, meu Deus? Por que eu fui demitido? Porque é difícil a gente conseguir lutar contra a preguiça e a comodidade. Mas a gente consegue. Por que o fulano, meu vizinho, conseguiu e eu não vou conseguir? Porque Jesus, que não precisava nem encarnar, reencarnou, nos ajudou,
sofreu e muitos, e sabendo que ia sofrer, mas ele veio. Ele não precisava, mas ele veio. Então, por que eu não vou descer da máquina, empurrar esse galho e fazer um trabalho bem feito? Por quê? Porque eu sou melhor? Não, é porque eu sou preguiçoso. Porque eu sou acomodado. Porque mudar dá trabalho. Porque procurar ser correto dá trabalho. Então, a gente não pode se acomodar. E para mudar, precisamos de motivação. A nossa motivação, geralmente, para vir para a casa espírita, é a dor. Se a gente for sentar, geralmente, para as pessoas que hoje são espíritas, muitas delas vieram pela dor. Pela dor da perca de um ente querido, pela dor de uma enfermidade que adquiriu do seu corpo físico, por acompanhar um parente, um amigo, uma pessoa amada, no último sopro de esperança, de consolo, às vezes, para aquela pessoa. E ela gosta tanto de vir para a casa espírita que ela vem para todas as atividades. Ela passa a vir, ela passa a entender e ela passa a se transformar. E muitas pessoas, quando a gente conversa, que já são trabalhadores, que já trabalham na casa, dizem assim: se eu tivesse conhecido a doutrina espírita antes, eu era uma pessoa melhor. A gente às vezes não pode nem pensar assim, porque a gente não sabe quais foram os desígnios de Deus. Muitas vezes eu tinha que ter começado mesmo em outra religião. Muitas vezes eu devia começar mesmo em outra situação. Muitas vezes eu tive que passar mesmo pelas outras situações. Mas hoje você, como espírita, você tem que se motivar de uma forma diferente. A dor já passou. Então eu só vou mesmo quando der, ó. Estou bem. Aí vem o grande mal da gente. Falta de motivação para ir para a casa espírita. Por quê? Porque eu estou bem. Se eu estou bem, eu não paro para pensar que eu estou bem é porque eu estou procurando ser bom, porque eu estou indo para a casa espírita, porque eu estou me melhorando, porque eu estou cada vez mais procurando me tornar uma pessoa melhor. Mas a motivação não deve partir somente dos pontos negativos, ela tem que partir para a pessoa nova que eu quero me tornar. Essa é a principal fonte de motivação que nós devemos ter. Qual a pessoa nova que eu quero para mim no futuro? Não é a propaganda da Globo, mas o que eu quero de bom para o meu filho? Qual é o mundo novo que eu quero para ele? Muitas pessoas dizem assim: o Brasil não tem jeito, eu vou criar meu filho para um Brasil que não tem jeito? Não existe isso. Se outros conseguem, por que eu não consigo? Parte de nós a motivação de nos transformar em pessoas melhores. Parte de nós a gente querer que o meu filho e o filho de vocês e os netos e todo mundo vivam em um planeta melhor. Antigamente, a gente se lembra que a gente falava assim, um dito assim: onde é que faz, o que faz com esse lixo? Joga no mato, né? A cabeça da gente, joga no mato. Está dentro do carro? Joga no mato. Hoje, se você fizer isso, seu filho é o primeiro a apontar o dedo: papai, bote dentro do saco do lixo, dentro do carro, não jogue no meio da rua, não. Por quê? Porque ele hoje é educado dentro das escolas a não jogar o lixo. Abre a torneira, está escovando o dente com a torneira aberta, a criança já está lá: desligue, papai, desligue, porque a gente tem que economizar a água do planeta. As crianças já são educadas de uma forma diferente. Então, tem jeito. O que a gente precisa agora focar é na motivação real, de fazer com que o meu filho veja em mim um modelo de pessoa virtuosa, um modelo de pessoa que se esforça para ser correto. Porque não existe mais, nos tempos de hoje, dizer assim: não faça porque eu estou dizendo, não preste atenção no que eu estou dizendo. Não. O principal fonte de motivação para uma criança hoje, para uma situação melhor no futuro, é o exemplo. Então, vamos ser exemplo para nós mesmos, para os encarnados que estão presentes e para os desencarnados que estão ao nosso redor. Pedro nos mostra que o discípulo de Jesus não é aquele que nunca afunda, mas o que sempre busca emergir novamente. Nessa passagem, quando fala isso, é porque Pedro, todo mundo sabe, viu Jesus dentro das águas, viu Jesus caminhando sobre as águas, Jesus o convidou a caminhar com ele, Pedro foi, mas Pedro foi vacilante na sua fé. Pedro falhou
em continuar acreditando que aquilo era correto. E Pedro afundou. A analogia que Jesus fez foi muito bonita. Quando ele disse que ele afundou, Jesus foi lá, pegou na mão dele e o ergueu novamente. Esse é o nosso dia a dia. Essa é a nossa vida aqui na terra. Mergulhar nas águas e acreditar que Jesus vai nos levantar. Acreditar na palavra que Jesus nos dá a sustentação. Ser virtuoso para acreditar que eu posso me tornar uma pessoa melhor. E acreditar que mesmo eu caindo, eu posso me levantar. Nossa vida é assim. Nós erramos, tememos, deixamos de confiar em nós mesmos e nos milagres de Deus. Como Pedro também, enfrentamos muitas dificuldades, muitas batalhas morais, profissionais e pessoais. Mas, como Pedro, devemos pegar na mão de Jesus e termos novamente a esperança de crer que podemos vencer com muita luta, acreditar que tudo podemos quando acreditamos em Deus e em nossas capacidades. Vamos sempre ter pensamentos positivos, pois tudo podemos com Deus e acreditando sempre em dias melhores. Então, nós podemos nos tornar pessoas melhores. Nós podemos ter dentro de nós as virtudes verdadeiramente cristãs, através do pilar principal da caridade, porque com a caridade para conosco e para com o próximo, a gente consegue desenvolver dentro de nós as outras virtudes. Então, vamos manter sempre aquele pensamento. Se eu posso ajudar o próximo, por que não fazer? Se eu posso, muitas vezes, através de um raciocínio, mudar uma atitude ainda aqui na terra, fazer as pazes com as pessoas, passar a trabalhar na casa espírita de forma mais efetiva, indo participar da sopa, indo participar de um acolhimento, indo varrer o centro espírita, indo para uma casa de tratamento para as pessoas que precisam, indo visitar um parente seu que ninguém quer, indo sentar com a sua avó e ouvir as mesmas histórias de sempre. Porque hoje, de novo, vovó, eu não quero. Escute. Às vezes o que ela quer é somente falar. Porque não, isso também é um gesto de caridade. Por que não ouvir? Jesus ainda nos ensina: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia para com os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi assim que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança nos colocamos abaixo deles. Então a gente vê que eu tenho que perdoar para que eu siga na frente. É como a situação que eu estava dizendo. Eu errei 2 anos para analisar, 2 anos para pensar, 2 anos para a gente ver, e nascido e criado dentro da casa espírita, tão egoísta, vaidoso e orgulhoso que eu sou, porque eu ainda estou encarnado, mas eu estou tentando matar isso dentro de mim, estou tentando tirar esse verme de dentro de mim. Digo isso porque nós estamos aqui na Terra, realmente é para isso, é para aprender com os nossos erros, é para procurar acertar e ver os exemplos das pessoas que mudaram, que mudam e que têm humildade dentro de si, que têm a caridade de dentro delas. Por que não acompanhar essas pessoas de bem? Devemos nos tornar pessoas reativas às muitas orientações que temos através da doutrina espírita de como praticar a caridade. A dinâmica da caridade para com os outros nos fortalece perante as nossas dificuldades pessoais. Dinâmica porque tem que ser rápido. Não posso deixar para depois, porque senão desencarna e não adianta, vai ficar para o próximo. Aí para o próximo vem os débitos do passado, vem o débito que você fez na outra encarnação,
e tem um bocado de outra tarefa para frente, porque pode errar ainda na encarnação presente. Então é débito demais. Então é melhor ser mais dinâmico, né? Não deixar para depois. Temos a obrigação moral de agirmos com fé na doutrina e nas orientações deixadas por Jesus, na busca de um planeta melhor para todos, através da reforma íntima de cada um de nós. Eu não vou me aprofundar na reforma íntima, porque reforma íntima é outra palestra, e gigantesca. Acho que dá até um seminário, né? Reforma íntima. Porque a reforma íntima é justamente a mudança dos nossos pensamentos, é a mudança das nossas atitudes, com base na caridade e no pensamento positivo. Então, para finalizar, eu vou deixar 20 exercícios aqui para vocês fazerem em casa, de como fazer uma reforma íntima de forma mais tranquila e de como procurar sermos pessoas mais virtuosas. É bem facinho. Executar alegremente as próprias obrigações. Meu filho, quando dá segunda-feira, ele diz: "Oh, meu Deus, segunda-feira!" Aí eu digo para ele: graças a Deus que é segunda-feira. A gente tem para onde ir. A gente tem uma escola para ir para a escola. A gente tem a merenda para levar para a escola. A gente tem o conhecimento que eu vou adquirir das pessoas. Então, segunda-feira é maravilhoso, segunda-feira. Silenciar diante da ofensa. Isso daqui é moleza. Por mim, eu não tenho dificuldade nisso daqui. Esquecer o favor prestado. Esquecer o favor prestado eu acho muito interessante, porque existe aquele negócio, uma mão lava a outra e duas bate palma, né? Esse daqui é a regra da sociedade. Mas isso não pode prevalecer nas virtudes e na reforma íntima. Recebeu uma coisa boa, obrigado. Fez uma coisa boa, obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de fazer uma coisa boa. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Emudecer as nossas agressividades, muito simples também. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Aquelas perguntinhas que você só ri de canto de boca, não sabe? Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer o mal a ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Servir de boa mente quando a enfermidade nos tira. Minha mãe, lá em Teresina, às vezes parece um drive-thru de pessoas pedindo para conversar com ela e para desabafar com minha mãe. Minha mãe tem 73 anos. Às vezes eu acho isso muito chato, não vou mentir para vocês, que às vezes ela está cansada, está precisando dormir um pouco mais, e tem gente, às vezes, 6 horas, 6:30 da manhã, antes de ir para o trabalho, vai lá para bater um papo com ela. Aí eu fico, às vezes, incomodado, eu digo: poxa, mamãe, a senhora não pode, a pessoa tira a sua privacidade, e isso daqui está errado. E ela disse para mim com uma palavra muito interessante: meu filho, se Deus ainda me deu a oportunidade de ouvir e de ajudar as pessoas com o que eu escuto e com as minhas opiniões e com a minha vida, eu vou fazer isso com muito prazer até os últimos dias da minha vida. Isso é caridade. Caridade para com o próximo, de ter um ouvido bom para ouvir e não se infectar com os problemas. Não que minha mãe seja a melhor pessoa do mundo, ela tem os seus defeitos. Mas isso é uma virtude que eu ainda não tenho, de ceder o meu dia de lazer, às vezes com a minha família, para com o próximo. Porque eu acredito que eu estou cansado, eu sou merecedor. Não é isso que devemos fazer. Devemos fazer o que pudermos para sermos disponíveis
para os trabalhos, seja aqui na casa espírita, seja dentro da nossa casa para escutar um parente, um amigo, uma pessoa que precise. Porque a verdadeira virtude é mudar dentro de nós o que achamos errado. E assim trabalhar para um futuro melhor, para todos nós encarnados e para os desencarnados. Muita paz a todos.